bem-vinda a mais um episódio do Promundo Pod, ressignificando masculinidades e paternidades. E hoje nós vamos falar sobre a série Adolescência, né? Adolescência da Netflix, que nos coloca frente a frente com os dilemas silenciosos da juventude brasileira e mundial, entre encontros, descobertas e medos. O que mais chama atenção é o que não é dito, o silêncio dos meninos. Um silêncio que revela como eles aprendem, desde cedo, a esconder tudo o que sentem. E para conversar sobre a série, nós temos aqui o Matheus Viana, que é graduado em antropologia, licenciado em sociologia pela UNB. Ele tem um mestrado em antropologia social por uma universidade que eu adoro, a Universidade Federal da Paraíba. Tive até uma filha que fez o curso lá também. E especialista em gênero, em questões do antirracismo e também fica fuxicando ali nas redes sociais para entender melhor esse mundo. Então, nada melhor do que ter você aqui, Matheus, com a gente. Vai ser um prazer ter esse diálogo, essa conversa, esse bate-papo sobre a série Adolescência com você. É isso, muito obrigado, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês do Promundo. Eu agradeço pelo convite, eu agradeço pelo espaço e vamos lá, porque realmente foi uma série que chamou muito minha atenção e ela tá gerando um burburinho legal nas redes sociais que eu acho que é bem necessário. É verdade, né? O que mostra a série Adolescência é um caso de um homicídio que ocorre, né? De um adolescente contra uma outra adolescente, né? Então, um menino adolescente matando uma menina adolescente. E quando os pais se surpreendem, porque parece ser uma família bem estruturada, né? Tem até uma filha que também, né, é muito parceira, uma boa irmã, e o filme vai se desdobrando em termos do que foi a influência muito das redes sociais e de movimentos extremistas de masculinidade ao ponto, né, do adolescente se sentir tão vulnerabilizado, né, ou tão vítima de uma situação que ele acaba matando uma colega de escola dele. E aí a gente fica se perguntando, né? Eu acho que essa é a mensagem final também do filme, Matheus, sobre, mesmo assim, com uma boa estrutura e tudo mais, o que é essa questão relacionada à adolescência hoje, em termos de influências que vêm desses estereótipos de masculinidades, às vezes ultra, né, hegemônicos, e acaba criando essa subalternidade, né, já quando adolescentes ou quando crianças mesmo, dentro dessa orientação. A série eu acho que ela mostra, eu acho que é um dos grandes trunfos da série, pra ser bem sincero, é tirar um pouco da gente a ideia de que o jovem que entra para esse tipo de movimento, Uhum, né, o jovem que comete esse tipo de coisa, ele necessariamente viria de uma família uhum. desajustada, né, uma família em vulnerabilidade social, né, uma família disfuncional mesmo, né, como se entende com um pai agressivo ou com, enfim, com uma mãe que reage de outra forma, sei lá, hoje tá muito na moda essa coisa da mãe narcisista, né, falar sobre as mães Uhum. narcisistas e tal, é, ou que a criança tenha sofrido algum tipo de abuso, né, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que um dos trunfos da série, como você falou, é mostrar justamente isso, né, que isso pode vir mesmo de famílias que a gente entende como famílias bem estruturadas, com pais que amam muito seus filhos, que tentam ao máximo não errar com eles, né, e mostram um pouco disso, assim. É, Agora, mas, Matheus, uma coisa interessante, assim, que realmente a gente sempre fala, né? Três momentos importantíssimos de desconstrução, ou então de entrar de vez de cabeça nesse tipo de loucura, acontece na primeira infância, sim, né? Na adolescência e na paternidade. Quando a gente fala de questões de masculinidade, sim. né? É, por que que a adolescência é tão importante assim? Por que que é um momento de grande vulnerabilidade para o menino? Assim, a gente tem a questão biológica, lógico, Uhum, né? Toda a questão hormonal, a questão de que envolve a formação do jovem mesmo, assim, né? A gente fala muito sobre a questão, por exemplo, do córtex pré-frontal só se formar aos 25 anos. Então, todo esse período, né, assim, é um período em que a gente está se descobrindo, né, no geral. Só que esse é um período que, tanto para os meninos quanto para as meninas, né, a gente tem um período que começa a se cobrar é, a
que tipo de um adulto você vai ser, que Uhum, tipo uhum, de ser humano você vai ser. uhum. Então já começa a se cobrar ali a ideia de que tipo, você tem que decidir alguma coisa sobre sua vida, e isso, quando se trata do social, Uhum. se passa também por essa coisa de que em que meios que eu vou transitar, em que lugares, né, eu vou pertencer, e aí essa questão do pertencimento eu acho que é uma das mais importantes, porque é aquela coisa, né, realmente na adolescência você tem a criação de grupos Legal. baseados nos interesses, né? Uhum. E você tem, pô, a gente vê, a gente que estudou, a gente que foi adolescente, às vezes a gente que é professor, que é pai e tal, a gente vê essa realidade nas escolas, os grupinhos sendo formados, né? Então Exato. tem no caso dos meninos, né, majoritariamente sempre O tem do ali fundão, o isso, roqueiro, o do o pop, o futebol. futebol. Isso, então a gente tem os grupos ali baseados, os nerds, né, e tal, não sei o quê, e tem gente que consegue transitar em vários desses grupos. Eu fui um desses adolescentes que transitava muito entre o grupo do futebol, o grupo dos nerds, dos geeks, né, e tal, essas coisas assim de cultura pop, de Uhum. HQs, esse tipo de coisa. Então, tem quem consiga transitar esses grupos, mas também tem gente que vai acabar sendo isolado, né? E aí a gente tem o isolado por não se sentir pertencente a nenhum desses grupos, por Uhum. seus interesses serem muito diferentes ou qualquer coisa do tipo, e também tem a questão do desajuste social, né? Uhum. Então, tem a questão da pessoa não se identificar com as pessoas que dividem sala de aula, né? E esse tipo de coisa, e também aí tem a questão do bullying, tem a Uhum. questão de todas essas coisas, assim, de uma pessoa que é minimamente diferente em outras questões, né? Então, assim, que é minimamente diferente por ser uma pessoa gorda, por ser Uhum. uma pessoa com deficiência, uma pessoa com, sei lá, muita acne na adolescência, né? Uma pessoa não considerada bonita, às vezes, E né? eu acho, Então, Matheus, assim, na minha época, né, que não aham, tinha rede social, isso acontecia, né, sim, claramente, esses aspectos de bullying, só que você estava numa situação ali, e realmente você podia vir de uma família extremamente carinhosa, que você pudesse chorar, etc., mas ali você se limitava um pouco naquele meio, porque o meio já era, né, meio segregado por essa busca de pertencimento, né? Havia o bullying, uma certa projeção ali no nível, até que pode colocar, não, mas também isso acontecia naquela época, né? sim, Só que você tem uma situação nessa série, né, de um adolescente que de repente ali no espaço familiar ele poderia chorar porque ele tinha uma irmã que é carinhosa, sim, ele tem um pai que tudo bem, tem um estereótipo meio de masculinidade hegemônica ali, mas quando ele fala, quando ele se comporta, ele mostra esse cuidado com a casa, o cuidado com a família. Você tem sim, uma mãe também muito chorona, né, muito emotiva, etc. Então ele tem esse espaço. E ele vai para esse espaço que eu fui, na minha geração e tal. Só que o que mostra a série é que com as redes isso se potencializa de uma sim, forma estratosférica, exponencial. Mas como é que é isso? E você está muito nas redes sim, estudando isso, né? Como é que isso funciona? Porque uma coisa é eu estar na minha turma, né? E tem aquela sim, zorra, um outro falando e tal, e tem coisas muito tristes também relacionadas a isso, que muitas vezes, né, na formação machista a gente se arrepende. sim. Mas como é que é isso, assim? Aí não é mais a minha turma, é um mundo de gente transformando todo um comportamento. Sim, não, com certeza. E é muito. Assim, só para falar um pouco sobre a questão dos pais dele, que eu achei muito interessante você trazer Uhum, isso. A série, ela é uma série inglesa, né? uhum, E os pais, eles são de Liverpool, né? uhum, Inclusive, os dois atores são de Liverpool, né? O, uhum, o pai, o Stephen Grant, e a atriz que faz a mãe, os dois são de Liverpool, uhum. né? E isso é uma coisa, em termos de masculinidade na Inglaterra, que também é importante, porque É. o norte da Inglaterra, Hum, principalmente a região de Merseyside, que é onde fica Liverpool, uhum, são uma população que não se liga com a cultura inglesa tanto assim, e eles se consideram Scousers, né? E eles são mais próximos da Irlanda. E isso tem muito imigrante irlandês lá, famílias e tal, tanto que tem muita gente que ouve eles falarem, fala que parece muito mais com inglês irlandês do que inglês é britânico, verdade. né?
Então, Dá para sentir, né, na série, que não, é dá pra bem. sentir bastante. Aham. Tem umas coisas ali que até a legenda em inglês erra. É De tão verdade. diferente que é o jeito que ele fala. Aham. Mas isso é muito importante também porque o tipo de masculinidade praticada nesse local da Inglaterra é muito diferente do centro, em Ah, tá. Londres, né? Legal. A gente vê Ah, um pouco desse debate no livro do J.J. Bola, né? O uhum, Masculinidade Desmascarada, né? E que ele fala sobre um pouco ali da vivência dele como homem negro, né? De família uhum, nigeriana, né? Em uhum, Londres e tal. Então a gente vê que tem essa multiplicidade e o Scouser, ele é uma pessoa que é tipo o homem que abraça, que beija a família, os amigos, que cumprimenta desse jeito, que tem uma demonstração de afeto um pouco mais acentuada do que o londrino, uhum, né? Então aham, assim que aquela coisa, aquela imagem do inglês certo. frio que só fica quente quando bebe no pub, Uhum. em Liverpool, em Merseyside, nessa região é um pouco diferente, né? O pessoal é um pouco mais caloroso, um pouco mais afetuoso, e isso se mostra um pouco na série também. Mas quando a gente vai para as redes sociais, e aí isso é muito, como você falou, potencializa tudo, né? Eu fui de uma geração que pegou essa transição, né? Então, até os meus Exato. 13, 14 anos, não existia smartphone. Então, eu peguei o início da criação do smartphone, né? Você ainda estava nesse viés aí da turma, do que Isso. acontece no microcosmo ali. Isso, exato. E aí esse é que é o negócio, porque você tá dentro de um microcosmo, aonde mesmo que, por exemplo, na escola você não tenha muitos amigos, você ainda pode ter amigos no lugar onde você mora, Aham. né? E Na você rua, para tem brincar e tal, isso. no condomínio Exato. e tal. Exato, exato. E aí Uhum. você tem aquela convivência com as pessoas ao seu redor que moram ali por perto, né? E esse tipo de coisa que, por exemplo, foi muito a minha realidade, né? E é aonde você não sai da escola e da escola você tá no computador ou no smartphone, ou até mesmo durante a escola você tá no smartphone, né? E conversando com outras pessoas e tal. Então eu peguei essa parte assim, e ao pegar essa parte na adolescência, eu vi a grande diferença que é, né? Um dos maiores casos, assim, da minha adolescência, foi que na época que eu tava no segundo ano do ensino médio, lançaram um aplicativo chamado Secret, na minha época, e esse aplicativo chegou a ser banido, né, no Brasil e tal, porque era um aplicativo que você postava coisas anônimas, e o pessoal começou, ele funcionava a partir de localização, né, Ah, e eu tal. lembro, é verdade. E Uhum. aí ele muito bem ele foi silenciado rapidamente, então Aham. durou pouco tempo. É, Ele eu foi lembro. lançado no meu segundo ano e acabou no mesmo segundo ano, né? O pessoal não conseguia mais baixar e nem usar direito, mas você postava as coisas de forma anônima, né? Então, assim, o pessoal contava segredos, segredos bobos, né? E tal, dos amigos e tal, até mesmo coisas grandes, como falar que uma aluna de tal ano teria tido sexo com um aluno do terceiro ano, né? E esse tipo de coisa. Então, assim, algumas dessas coisas que começaram a ser expostas assim, isso já mostrava para que lado o jovem na rede social iria. É, e eu acho que é isso, né, que mostra na série também, é que esse macrocosmo, Sim, ele se orienta numa estética sim, masculina muito extremada, sim. né? Assim, você não tem talvez até para poder vender Aham, melhor, né? Porque aquilo que não é extremado na rede não vende tão bem. Então a sim. estética, né, que a gente fala masculina nas redes sociais vira um campo de batalha mesmo. Vira, vira, E aí eu vira. queria até entender, Matheus, você me falou as coisas interessantes, até para, né, quem está nos ouvindo aí Aham, entender. Tem tanta nomenclatura, aí tem. virou um zoológico de nomenclatura, uma constelação de. E você sabe essa constelação, né? Você Aham, talvez cada dia aconteça uma coisa nova. Mas assim, para quem um pai, uma mãe, né, um adolescente que está querendo comer, porque para mim, por exemplo, com 3 filhos, aham. rede social era uma coisa assim, poxa, eu vou dar um smartphone porque tem uns joguinhos legais, Sim, pra né, se que comunicar com você. educativos e vendia assim, não, também e para comunicar, para que Aham, eu saiba a localização e sim. tal. Pô, de repente você joga na arena É, dos leões, assim, isso. né? É. Me explica melhor esse macro. E como que ele cria extremismo, por exemplo? A gente estava falando do livro do Iron John, né, por Aham. exemplo, que é um livro que tem um norte, né, de masculinidade, mas que na rede ele se torna mais extremado ainda, né? Sim. Então eu queria que você
pudesse nos explicar um pouco que loucura é incel, fala ali, né? Fala Aham. desses códigos todos, a gente fica um pouco perturbado. Não, é isso, assim, a estética masculina nas redes sociais, ela tem cada vez mais se tornado exatamente o que você falou, extrema, Uhum. né? E aí, por exemplo, até com relação ao que a gente estava falando do adolescente e o desajuste, o jeito que o corpo está se formando e tal, hoje é muito presente a questão do bodybuilder, por exemplo, né? Aham. E esse meio também não é majoritariamente, assim como as pessoas acham, não é necessariamente muito masculinista e nem coisa do tipo, tem bastante, mas não é majoritariamente como o pessoal enxerga, mas tem, é uma porta de entrada para esse tipo de coisa também. E a gente tem, pô, a gente escuta muito no meio o pessoal falando, não, você tem que ser um macho alfa, né? E, tipo, isso é comportamento de macho alfa, né? E tal, que também é uma das nomenclaturas, mas esse campo de batalha mesmo, assim, nas redes sociais tem sido cada vez mais acirrado, né? Porque são narrativas e a gente sabe que o pessoal investe muito dinheiro nisso, Uhum. né? Em post patrocinado, né? E esse tipo de coisa. E até mesmo a facilidade que o algoritmo funciona de ligar uma coisa à outra, Isso. né? Quanto mais Então, polêmico, extremo, isso, mais se vende aquilo. isso. E o like vende. Então, assim, o like diz pro algoritmo que você gostou daquilo e ele vai te trazer mais daquilo até que você clique que você não tem interesse mais em ver aquilo, né? E mesmo assim, às vezes ainda continua aparecendo. Uhum. Mas é isso, é muito difícil de manter uma observância sobre esse tipo de coisa, sendo pai, sendo professor e tal, por causa disso, porque é uma rede sem limites, Uhum. que a gente, quando começou a internet, a gente via de uma forma muito feliz isso. Eu falei assim, pô, a gente agora pode se conectar com o mundo É, todo, pode conhecer museus né? do mundo todo e tal. Isso, exato. E a gente podia ter essa coisa assim. Só que hoje, com toda essa questão das big techs, a o monopólio do Google, né, e esse tipo de coisa, e a possibilidade dos patrocinados, essas coisas assim, a gente está muito rodeado de desinformação, né, de pseudociências, esse tipo de coisa. E isso leva a gente para essas nomenclaturas, né? Então, assim, a gente Uhum. tem grupos, eles não são os mesmos grupos, são nomenclaturas diferentes para grupos diferentes. Uhum. Todos eles agem a partir mais ou menos da mesma visão, da mesma matriz, da mesma ideologia, né? Então a gente tem Qual é? a gente Essa mesmo, é a de supremacia de gênero, de né? gênero. Então Tá, assim, ah, a tá. maioria deles O que que é tem, supremacia de gênero? Assim, para quem que nunca ouviu falar o que isso seria. sim, então essa supremacia de gênero, ela é, né, a ideia base, né, de que biologicamente e socialmente, biologicamente o homem é superior. Uhum. Fica por essa, né? Muito simples assim. E aí eles tentam justificar isso baseado em biologia cromossômica, né? Na genética. E aí fala sobre os níveis hormonais. Aí fala assim, pô, se a testosterona é o hormônio da força e essas coisas, e o homem naturalmente produz mais testosterona do que a mulher, então o homem é por si só dominante, né? Então E se nada disso funcionar, vai para o cunho religioso. isso, exato. E aí a gente ainda tem essa invasão do cunho religioso, Uhum. de teologias da prosperidade, né? Dessa galera É. toda aí que vai entrar nessa questão. E aí tem o Pierre Bourdieu, que vai trazer, por exemplo, a dominação masculina, né? E Uhum. essas coisas assim. E aí quando a gente parte para o meio social, já começa aquela coisa. E aí uma das principais coisas, né, que a gente até estava falando antes, é que esses grupos todos em comum, eles têm uma questão que é a consolidação de um inimigo, Uhum. né? Uhum. Então, assim, a consolidação de um inimigo. E de onde vem esse inimigo, né? Então, a ideia é que, nos primórdios da humanidade, a sociedade ela era dominada pelo homem. E aí, com o avanço de movimentos feministas, de equidade de gênero na sociedade, para uma sociedade mais igualitária, a ideia da maioria desses grupos é que os homens perderam espaço, a sociedade já não é mais dominada pela gente, e a gente precisa retomar esse Cria local. uma masculinidade ressentida. Isso, e aí Ressentida. existe um ressentimento muito grande Uhum. com o tudo que envolve feminino, e aí eu já vou entrar numa parte que é muito importante sobre isso também, mas que ele
tem que se dominar de novo a sociedade, e aí a gente tem argumentos muito absurdos, né? E aí a gente tem, por exemplo, um dos exemplos de que a sociedade é dominada pelas mulheres é que existe delegacia da mulher e não existe delegacia do homem. Uhum. Então, isso aí é uma das coisas que a gente mais vê, né? Ouvir o pessoal falar, dia da mulher e não dia do homem, né? Esse tipo de coisa assim e tal. Então, a questão da lei de Maria da Penha, e aí fala, não tem a lei Mário da Penha, né? Então, assim, a gente tem essa coisa em que é tipo, existem leis que beneficiam mulheres, que beneficiam população negra, que beneficiam população LGBT, e nenhuma que beneficia homens, cis, héteros e brancos, por exemplo. Então, isso é o suprassumo da origem do que Isso. vem. Mas se É. ramifica Se ramifica em em vários coisas. movimentos. Poderia falar que são vários movimentos que Sim. se criam dentro da rede? São facções ali desse movimento matriz, né, de supremacia de gênero, né, tem uma questão como eu tinha falado, que é a questão da dominação masculina e o inimigo, né, vir do sexo oposto, né, isso é uma coisa que acaba ramificando, por exemplo, na homofobia. Porque aí a gente começa a ter a definição tem muitas pesquisadoras que trazem isso, inclusive, sobre como a origem da homofobia na sociedade moderna, ela vem muito do próprio machismo, né, da Uhum. própria misoginia, Certo. porque se considera tudo aquilo que é não masculino como ruim, como errado. Então, assim, o não masculino, ele começa no feminino, mas ele se ramifica pro homem gay, pro homem bissexual, pro Uhum. homem trans, a pessoa trans, né, como todo, mas o homem trans, a Para mulher o homem trans, negro também? pro homem negro, a gente tem uma questão que é um pouco mais profunda, Uhum. que é a questão da desumanização. Ah, tá. Então aí não é nem uma questão do não masculino, é uma questão do não homem, né? É uma questão da desumanização, de animalização, né? Eu tenho um artigo que eu gostei muito de escrever, mas ele não foi publicado, foi só para uma apresentação em congresso, que se chama De Animal a Vagabundo, as construções do homem negro na sociedade brasileira, né? Então, assim, a gente tem, pelo fato de ter na nossa história brasileira, na história do mundo, né, a desumanização do homem negro, aí não é tanto uma questão do não masculino, mas é muito mais uma questão do não homem, né? Entendi. E Entendi. aí a gente tem essa Certo. questão do não masculino muito presente na questão da homofobia, né? Então é aquela coisa, a gente tem um texto agora, eu não vou me lembrar de quem é o escritor, mas eu lembro que era um escritor homem e tal, e ele fala justamente sobre a questão de que existe um entendimento do masculino, no Brasil, no mundo também, mas no Brasil isso é muito presente, de que gay é aquele que dá, não aquele que come, né? Então, assim, se você é um homem e Exato. você transa com outro homem, se você estiver no papel de ativo, Você é você quase não é um gay. hétero, né? Você é um hétero, porque o hétero come, né? O, Uhum. o homem come, né? Quem é comido são mulheres, gays, Mas né? E então você tal. tem essa estética Sim, de masculinidade, você tem essa masculinidade ressentida, sim. e aí sai um ramo desse como um incel. O que, que é o incel? É, O que, que a adolescência está nos mostrando que é o ramo sim, que se potencializa de uma maneira avassaladora sim. assim, nas redes sociais e revelado pela série? Então, aí na série a gente tem uma coisa, não chega nem a ser spoiler, porque é uma coisa muito básica, assim, muito. Aparece bem rapidinho na série, que é uma discussão de um filho com o pai falando sobre os emojis usados pela menina, né, lá e tal na foto dele, que era um emoji de pílula vermelha, né? Uhum. E aí, que estaria chamando ele de Red Pill, né? Então aí a gente tem essas ramificações que são as mais presentes, né? Que a gente conhece. Tem muitas outras, mas Aham. é um universo muito Ah, grande. interessante. Quais são as principais, né? As principais que a gente tem de como sendo as principais são a de incel, que Uhum. é uma sigla, né, para celibatário involuntário, que a gente, né, vê na série também o policial falando assim, pô, ele é incel, ele é celibatário involuntário, mas ele tem 13 anos, né, não, todo mundo nessa idade não é um Exatamente. celibatário, né, de certa forma, então a gente ainda não tá ingressando ainda na atividade sexual, né, e tal, apesar dessa idade, por exemplo, no Brasil e em alguns lugares do mundo ter reduzido bastante para 14, né, 13 anos, mas
é uma da coisa que ele chama atenção. Então, o incel seria esse celibatário involuntário, aonde ele não escolheu ser celibatário, né? A escolha dele ser celibatário é das mulheres que não quiseram se relacionar com ele. E aí é uma pessoa, como a gente já falou, ressentida, né? Que já tomou muitos foras na vida, né? E esse tipo de coisa, e que culpa o seu celibato Uhum. pelo fato de das mulheres não quererem ele, né? E aí, nesse sentido, a pessoa se torna, né, um celibatário voluntário e começa a culpar toda essa questão. Então, por exemplo, uma das coisas que aparece também na série é a teoria do 80-20, Uhum. né? Que é a Isso. teoria de que 80% das mulheres só vão se sentir atraídas por É o vinte por teorema cento de dos Pareto homens. até, né? Pô, Uhum. quase isso mesmo, assim. Uhum. E aí tem esse entendimento, né, mesmo, e que eles não estariam dentro desses 20%, Uhum. né? É uma teoria extremamente falha, Exato. né? Extremamente falha, Todas são, mas né? todas Toda, são. desde da origem da Isso. questão, né? É. Do gênero até a questão Não, com do, né? certeza. Tudo é uma falácia. Uma ideia de que mulheres estariam dominando o mundo, o feminismo Tanto é estaria que mudando o mundo confrontam a hoje. ciência também de uma maneira estúpida, Isso. exatamente porque a ciência vai É. mostrar que as evidências Não, não essa questão mostram da nada disso. dominação masculina, inclusive em termos biológicos, discute muito com, por exemplo, a transfobia, Né? né? Então desemboca muito na transfobia também. Mas enfim, é uma Mas teoria falha interessante, e então, uma tudo. forma bem clara de explicar, né, o que acontece. Então, aí eu me É, identifico com isso na adolescência, sim, que eu estou sendo rejeitado, então sou um celibatário involuntário. involuntário. E aí é aquela coisa, a culpa não é minha, o Aí problema não vem sou esse eu, o problema são sentimento, né, elas. que a gente estava falando, do Isso. ressentimento que vai É. se extremando e que vai sendo provocado por outros a desembocar sempre na violência. Então é isso. É porque aí a ideia desses grupos é sempre que é necessário reagir para retomar o controle. Uhum. Então, assim, o fato, por exemplo, quando a gente fala, né, sobre questões de consentimento e tal, essas coisas todas, é uma coisa que a gente desemboca nessa discussão, porque é aquela coisa, como assim as mulheres têm direito de escolha se elas vão sair comigo ou não? Uhum. Né? Então, assim, é um ressentimento com relação a isso, e as pessoas estão escolhendo não sair com essa pessoa, e aí a gente vê esse ressentimento gerando o incel, né? E Certo? aí, dentro desses movimentos, Agora está além do bem claro. incel, Está bem claro. Legal. aí Bem além legal. do incel, a gente vai ter o Red Pill. Red Pill segue mais ou menos a mesma ideia, só que o Red Pill ele já começa É que um movimento, uma ramificação diferente, então, é uma mas que se ramificação conectam diferente. todas, né? Mas assim, Sim, ela, né, porque tem a mesma origem, mas A é origem é mais ou diferente. menos a Tá. mesma, mas até a forma de agir e o pensamento principal do movimento é um pouco diferente, Uhum. né? Então, necessariamente um incel não é um red pill e necessariamente um red pill não é um incel, Certo. mas eles podem se confluir, né? Todos eles podem se confluir. E aí o negócio do red pill é aquela coisa do Matrix. Né? A Bruna Mato ela tem até um texto incrível sobre isso, que de Matrix, a violência em céu, né? E tal, como que ela explica exatamente isso direitinho. E o negócio do Matrix é exatamente esse: tem a pílula azul, tem a pílula vermelha. A pílula azul, né, te mantém dormindo da realidade, e a pílula vermelha te acorda para a realidade. A pílula vermelha, que te acorda para a realidade, é a realidade em que o mundo é dominado por mulheres. Né? E Uhum. aí o mundo que é dominado por mulheres tem que ser retomado o controle dos homens, Ela é né? quase um robô, então, com É, aquelas. Meu daquele Deus do jeito. céu. E aí que assim, as irmãs Wachowski, coitadas, estão extremamente putas com tudo isso, e com razão, porque além de serem duas mulheres Eu trans tô e. rindo, mas é para não chorar, né? Assim, Exato. né? Não, Que a gente ri loucura. de nervoso De mesmo. nervoso. É de nervoso, eu De gostei. nervoso. A gente ri de nervoso, porque Ah, elas ficam extremamente chateadas com isso tudo, assim mesmo, e porque elas são as criadoras da metáfora, né, da Blue é Pill e da Red verdade. Pill, né? Então, assim, Uhum. elas trazem isso no cinema e tal. Então, assim, elas ficam muito chateadas com isso, porque isso está sendo usado para deturpar uma ideia que antes era para fazer você pensar sobre a estrutura social. Isso, sobre o subconsciente que te coloca, e você não tem Isso. consciência real das coisas, né? Exato, que para falar sobre consciência racial, consciência Exatamente. social e De tal, gênero. de gênero, né? Então, assim, a gente tinha muito essa questão, e aí hoje está sendo usado como essa pílula vermelha que acorda o homem para a realidade de que, na verdade, o mundo é dominado por mulheres e que a gente tem que retomar o controle, né? Então, assim. Na época que ficou aquele meme do Calvo do Campari, eu chamei muita atenção porque eu falei assim, gente,
só um meme pra gente, mas pra muita gente o que esse cara tá falando é a realidade. Uhum. Então, assim, o negócio do Red Pill, ele vai um pouco mais embaixo, porque ele começa a falar um pouco sobre a questão da geração de valor, Uhum. que isso vai confluir também com um outro movimento, mas ela fala muito sobre a questão da geração de valor. Então, assim, é aquela coisa. Tem um criador de conteúdo brasileiro também, que eu não vou lembrar o nome dele, e até não gostaria de falar, mas que foi num podcast desses daí, e uma das coisas que ele falou, que é uma parte do discurso Red Pill, é: eu gastei 40 mil na minha boca, porque ele tinha botado lente, né, e essas Certo. coisas assim. Eu botei 40 mil na minha boca. E, ou seja, eu tenho o valor de pelo menos 40 mil. Só que eu valho muito mais do que isso. Foi um investimento, Foi um eu quero investimento. retorno. Eu quero retorno. Então, assim, eu nunca vou me relacionar, por exemplo, com uma mulher gorda, Uhum. porque ela não se dá o valor. E ela tem um valor muito menor do que o meu. Então, eu não posso me relacionar com uma pessoa que tem um valor menor do que eu. Utilitarismo total. Exatamente. Cai exatamente no utilitarismo, né? E aí, uma das coisas que acaba confluindo também é o MGTOW, que é uma outra sigla, né? Outra ramificação. Outra Meu ramificação, que Deus é do céu. o Man Going Their Own Way, que é homens indo no seu próprio caminho, que é o homem que já desistiu dos relacionamentos românticos, que ele entende que o relacionamento romântico, né, a questão de casal, de formar família e tal, é uma imposição da sociedade que busca prender o homem num papel doméstico e que não permite que ele alcance o seu potencial como empreendedor, como chefe, como jogador, seja como for, né? E que ele vai ficar solteiro por causa disso e vai combater os ideais que envolvem isso e que acaba ramificando também entre as duas, né? Tanto entre o Red Pill com essa questão da geração de valor, tanto quanto no Incel também, que ele não é involuntário o celibatário dele, ele escolhe um pouco, né, essa questão, mas também é afetado por essa coisa Tem de uma linha que tênue, né, que difere eles, mas isso, que se calca ali ou se ancora ali como a ideologia principal daquele isso. traço que vai caracterizar aquele movimento. E aí a gente tem justamente na série essa discussão que em algum momento alguém fala de incel, outro momento alguém fala de red pill, né, e tal. Então, assim, tem essas Mas confluências eu achei entre um e o outro. interessantíssimo. O que mais que tem? Ah, e umas outras denominações, assim, que aí já são dentro dos próprios movimentos. Então a gente tem é, todas aquelas denominações de macho alfa, de Ah, os entendi. betas, os sigmas, O né? linguajar, quase um É, letramento dentro de cada uma dessas isso, ramificações. exatamente. E isso é uma coisa muito pra gente ficar prestando atenção, porque todas essas questões elas envolvem justamente uma depreciação do homem para contra o próprio homem, né? Então, por exemplo, o homem beta, ele seria aquele que é minimamente aliado a causas de equidade social, Uhum, né? Então, sei lá, o fato de você ser um homem que atua por igualdade de gênero na sociedade, te transforma num beta. uhum. Você é menos do que um alfa, porque o alfa se preocupa somente com a dominação masculina. E aí, por que o beta? O beta é menos? Porque isso seria visto como. Ah, esse cara só quer fazer isso pra ser bem aceito por mulheres e pegar a mulher, entendeu? Ou então, pelo menos, poder transitar no meio dela sem ter muito Entendi. problema, né? E esse tipo de coisa. E aí é aquela coisa que a gente vê muitos pesquisadores, até produtores de conteúdo falando hoje em dia, que é sobre a questão de que homem de verdade ama outros homens. Uhum. Né? Então, homens se forçam muito a gostar e amar mulheres e respeitar mulheres, enquanto na verdade eles amam muito outros homens, né? Tem muita gente falando que o amor do homem hétero dessa forma assim é muito homoafetivo por causa disso. É tipo, é muito ligado ao respeito e ao amor por outros homens, Exato. idolatria por outros homens. Tem um vídeo, eu achei até em alguns momentos um pouco bobo, mas eu acho que é ao mesmo tempo muito interessante. Algumas pessoas que vão pra rua e falam assim: ah, me diz três mulheres que você admira. E sempre é no cunho familiar. E aí, me diz três mulheres que você admira sem ser da sua família. E aí é sempre no cunho de pessoas que eles acham atraentes, Uhum. né? Raramente você vai ter uma Entendi. pessoa que tem atuação política, né? Esse tipo de coisa, né? E aí você tem muito essa coisa, novamente, a questão do utilitário. Então, uma coisa que também permeia todas essas coisas é que a relação com mulheres e a relação no geral
com qualquer pessoa é utilitária, ela é um meio para o fim. Qual que é o fim? O fim é eu ficar rico, o fim é eu ter sucesso na minha vida, o fim é eu ter valor agregado à minha vida, a mim, às Ser minhas admirado, conquistas, ser ser, né, admirado. passar por esse processo todo. Exato, e tudo isso é um meio para um fim. Agora, essas ramificações na rede, elas jogam redes, né? Porque elas Sim, estão ali recrutando o tempo todo, porque a busca se é dentro, não é uma apenas jogar para essas coisas na rede por jogar. Eu quero peixe sim, ali, né? E a adolescência realmente se torna um momento crucial, né? Dessa possibilidade de o peixe cair na rede. sim. Quem é que está jogando a rede? Aí é que é o mais difícil, porque a gente tem um traqueamento de algumas pesquisadoras muito importantes desse tema, que aí a gente tem a Lola Aranovic, a gente tem a Adriana Campos, que é um exponencial absurdo que a gente tinha, que infelizmente a gente perdeu ela, né? E deixou uma saudade muito grande, né? Uma pesquisadora da Unicamp excelente. A gente tem a Bruna Mato, a gente tem a Jéssica Fuchs, e aí a gente tem uma questão que mostra que esses grupos estão muito ligados ao conservadorismo. Então, um meme que é muito comum nas redes sociais e que tem a ver com esses grupos é abra mão da modernidade e abraça a tradição. Isso é um meme que é muito comum na rede social, que o pessoal usa para falar sobre várias coisas, até mesmo para zoar uma coisa ou outra. Por exemplo, nessa coisa massiva da internet, o pessoal tá cansado. Eu mesmo tô um pouco cansado das redes sociais e tal. O pessoal fala assim: abandone a modernidade com o smartphone e abraça a tradição com aquele Nokia tijolão, né? Tipo assim, Uhum. pô, tudo que eu queria agora era só ter um Nokia tijolão que só liga e manda mensagem, que eu tô cansado de redes sociais. Então, assim, é um meme que, né, às vezes pode ser usado dessa forma, mas às vezes é muito usado por esses grupos, né? Então, assim, são grupos muito conservadores, a maioria das vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes ligados a movimentos neopentecostais. E a gente tem, infelizmente, um desemboque muito grande na extrema-direita, Uhum. né? Uhum. E aí, o que a gente percebeu é que quem majoritariamente está jogando essa rede são pessoas que por trás têm ligação com grupos da extrema-direita, Uhum. né? Então, a gente tem, por exemplo, ligação com movimentos que a gente conhece muito bem, como o Brasil Paralelo, né? O Movimento Brasil Livre, né? Então, a gente tem algumas presenças dessas pessoas por trás de algumas dessas ações, assim, né? É, o Brasil Paralelo, até pouco tempo atrás, trouxe o Jordan Peterson para o Brasil, que é um expoente de ideias eugenistas e neofascistas também e tal. Então, assim, a gente tem. E que também desemboca nessa questão da dominação masculina, essas coisas assim também. Então a gente tem majoritariamente grupos conservadores e grupos da extrema-direita ligados a esses grupos, né? Às vezes, muitas vezes sem o pessoal saber. Porque a realidade é aquela, e a Bruna Mato e a Jéssica Fux falam isso muito bem, que é da supremacia de gênero para outros tipos de supremacia é um piscar de olhos, Uhum. né? Uma vez que você Uhum. convence que biologicamente, socialmente existe uma supremacia em relação a outras pessoas, a uma classe toda de pessoas, para você convencer ela de mais coisas disso é muito fácil, né? Porque Então, a sua mente já está completamente exato, absorvida por aquilo, né? exato, E aí você tem também isso aí em ondas, nesse mar todo de insanidades, etc. E vem também questões de futebol, questões sim, de torcida, né? sim, E eu fiquei realmente muito impressionado, né, quando eu fui no último jogo do Flamengo e Vasco, estava na torcida do Flamengo, mas muitos cantos, né, entre uma torcida e outra, totalmente homofóbicos, né, com sim, uma masculinidade subalterna no nível outro patamar, sim, que tinha realmente sempre esses tipos de canto, etc., né, sim, mas que agora praticamente para tentar desmoralizar o outro lado, sim, e tem ali um grupo também de mulheres, mas que tem que se encaixar também nesse modelo de masculinidade, né, os cantos
extremamente ofensivos no sentido da homofobia. sim, Então, isso desemboca também, é quase uma cultura, uma camisa que vai se vestindo, né, nesse extremismo e nesses sim, movimentos, né? E como é que você vê isso, assim, a questão, o que que de repente poderia ser feito no futebol sim. para tentar limitar um pouco isso? A gente conversou previamente já, inclusive, você sabe que eu sou apaixonado por futebol, acho que é uma das coisas que eu mais sou apaixonado na minha vida, assim, de verdade, ao ponto dos meus amigos sugerirem de eu trabalhar com futebol, falar, pô, bicho, vai ser olheiro de um time, vai trabalhar Gosta com da arte do scout. futebol Não, eu mesmo, né? sou maluco, conheço estatística, Enciclopédia. quando vai jogador ser contratado, às vezes eu já sei tudo sobre o jogador e falo, ó, esse jogador vai dar certo, esse jogador vai dar errado, né, e tal, essas coisas todas. E aí eu digo isso até pra câmera, pra você, homem que tá ouvindo aí, a gente tem que aprender a lidar com o fato de que o futebol, principalmente no Brasil, mas em muitas outras partes do mundo também, é violento. É uma subcultura do futebol a violência. E a gente normalizou isso a um ponto que, para retornar, vai ser muito difícil. E eu não estou falando só sobre torcida organizada. E nem principalmente sobre torcida organizada. Eu estou falando do esporte, da forma como a gente consome, da forma como a gente age como um todo. Né? Então, Legal, assim, legal. a gente tem um problema realmente muito grande com relação à violência no futebol. E isso tá ligado à masculinidade. Então, assim, o fato da gente ter tido um caso tão emblemático no futebol brasileiro, como foi o caso do goleiro Bruno do Flamengo, Uhum. há anos atrás, e até hoje a gente ter homens que em festa de Halloween se vestem de goleiro Bruno com um saco de lixo escrito Elisa Samúdio, numa festa de Halloween se sentem à vontade para fazer isso como piada, né? E não são repreendidos por causa desse tipo de coisa, são na verdade encorajados a maioria das vezes, já explica muita coisa, E, né? Matheus, me parece assim, tem uma ramificação, então, ideológica, Sim, aí você tem as ramificações e acaba que tudo isso desemboca na violência, sim, né? Então, sim, vai mais ou menos sim, os meios vão levando ao fim que é o, o- a violência como forma, sim, seja ela psicológica, social ou física, como no caso da adolescência, sim, até mais cedo, né, botando esses meninos também numa situação de muita vulnerabilidade, ou risco, vulnerabilidade não, mas risco, né, risco, sim, na verdade, sim, de potencializar essa violência e de sentir no direito sim. de ter esses comportamentos de violência, né? A gente tem, a Miriam Grossa, ela fala de uma forma muito bem que a masculinidade no mundo inteiro, ela é construída a partir de um ideal de que a violência faz parte. Uhum, Como que a gente percebe isso? É muito comum a gente ver, conhecer amigos nossos, jovens e tal, que uma das primeiras coisas que os pais fazem é colocar o garoto numa luta. uhum, Entendeu? Mesmo que seja uma luta voltada para autodefesa, que tenha uma isso, filosofia muito com bonita por certeza. trás, como o judô, até uma luta que é um pouco mais agressiva e tal, não sei o Da porta quê. da casa para dentro, né? Jogos de menina, da Isso. porta da casa para fora, jogos de menina. Exato. Exatamente. Então, Já, assim, por isso que a primeira infância a gente fala tanto como uma é. janela, aí depois a desconstrução que pode ser feita na adolescência, mas Sim, acaba tendo as redes, né? E aí só na paternidade, de repente, pode ter alguma coisa que suscite, né, um lado sim. realmente de consciência de gênero. Não, completamente. E é uma coisa assim, por exemplo, essa coisa de homem, coisa de menino, coisa de menina, a dança é muito vista como coisa de menina. Uhum, Né? Então, um homem que dança desde criança tá no espectro do não masculino, mesmo uhum, que ele seja um homem hétero, né? E tudo, e por aí casado, às vezes até e tal, por aí vai. Então, assim, quantos dançarinos eu não conheço que ou desistiram de dançar ou que tiveram muito problema em dançar por serem o único homem no local, por exemplo, né? Então, tipo assim, a gente tem essa coisa. E aí a Miriam Grossa ela traz isso, e isso demonstra muito sobre como a masculinidade sempre foi tida como assim. Para você ser um homem funcional, você tem que aprender a lutar e tem que aprender a se defender, né? Essa coisa. Não é uma ideia de tipo assim, para todo mundo, que é tipo assim, olha, sociedade é violenta. exato.
A gente lida com crime nas ruas e você tem que aprender a se defender. Se fosse uma coisa no geral, Uhum. então as meninas também estariam Lógico, fazendo luta como qualquer outra, que são né? muito vulnerabilizadas a partir daí, né? Que o homem se Exatamente. coloca em risco, mas a mulher se torna muito vulnerável a partir Isso. disso, né? É, então, e é exatamente esse negócio. É tipo assim, a gente tá se colocando em risco o tempo inteiro. O risco delas é existir em sociedade. Porque é importantíssimo entender, né, a diferença de vulnerabilidade e de Aham. risco nesse sentido. Que Exatamente. desemboca também nessa discussão da rede, Exatamente, né? porque é justamente isso. E é uma coisa que os grupos masculinistas, isso é um geralzão para falar desses grupos como um todo, né? Que é um Uhum, termo combinado pela Lola Aranovich. Então, assim, os grupos masculinistas no geral, eles vão sempre se tratar como essas pessoas em vulnerabilidade. Entendeu? Vão uhum. sempre se tratar como muito vítimas de uma situação social e cultural que a gente vem vivendo, que precisa se resgatar o que era anteriormente. Um momento em que mulheres não podiam votar, mulheres não Exatamente. podiam falar, mulheres não podiam sequer trabalhar, né? E que era tudo nas costas dos homens, né? Uhum. Tem um filme muito interessante com a Florence Pugh, né, que é uma atriz que tá bastante em alta agora, né, que fez filme da Marvel também e tal, que é uma excelente atriz, eu gosto bastante dela, que é o Não Se Preocupe, Querida, né? E ele é um filme muito interessante porque ele cuidado que provavelmente vai ser um spoiler que eu vou falar agora, mas ela no filme ela é uma mulher bem-sucedida, o namorado dela é um homem mal-sucedido, socialmente, economicamente e tal, e ele dá um jeito de conseguir viver uma vida com ela, uma vida fantasiosa, né, e tal, que ela é o contrário. Ela é uma dona de casa e ele que trabalha e traz o sustento para dentro de casa, né? Então isso é um jeito de do homem se sentir bem, né? Tipo, de mandar na casa, porque é ele que provê economicamente. Por isso que isso tem tanta ligação com empresários, né? Essa mentalidade do Red Pill, principalmente, do empresariado, do sucesso, do valor, né? Então tem muito essa coisa assim também. E aí a gente tem uma questão que você estava falando justamente de desembocar na violência, é que é isso, é que a gente tem, na maioria dos masculinistas, a ideia do fatalismo, né? E qual que é o fatalismo? O fatalismo é chegar à ação, a ação principal, a ação que vai causar repercussão, a ação que vai gerar Vai criar uma... unidade, Isso, que vai né? criar unidade. Então, assim, a gente tem no fatalismo, o Normose, que é um criador de conteúdo da internet, fala muito bem sobre isso, né? O Kenji. Um abraço pro Kenji se ele estiver vendo isso. Mas o Normose tem dois vídeos muito bons sobre isso. Antes da série Adolescência, né? Ele já tinha Ah, falado é. sobre isso. Uhum. E aí, uma das coisas é justamente essa, é que você tenta. Então, Uhum. assim, a série mostra pra gente que o Jamie, ele tenta. Ele vê que a menina tá num momento vulnerável, porque vazaram os nudes dela, aquela coisa, então é um momento que ela tá sendo vista como vagabunda, como Uhum. exposta, em que ninguém quer se relacionar com ela, porque nenhum homem quer se relacionar com Uhum. uma mulher que passou Lógico. por isso, esse tipo de coisa. E ele fala, né? Deixa isso muito claro. Ele falou assim, eu achei que naquele momento ela ia estar vulnerável bastante pra me querer, pra se interessar por Foi. mim. Ele queria usar que também é Isso, uma discussão que acontece, né? exato. Esses momentos de como pegar a mulher. Isso, exatamente. Então, assim, se aproveitar do momento mais vulnerável possível, Isso. e isso vai desde o embebedamento, né, uso de Exato. drogas, esse tipo de coisa, até esses momentos de vulnerabilidade social, emocional, né, após um término, né, e esse tipo de coisa. Então, ele deixa isso muito claro, que ele quer fazer, que ele tenta aí, e aí o fato dele não ter tentado, dele ter tentado e não ter conseguido mesmo assim, faz com que ele chegue nessa questão de falar assim, bom, agora a única opção é eu sumir com ela, entendeu? Ela não me quis, ela me desdenhou do mesmo jeito, entendeu? Ela me diminuiu do mesmo jeito, e agora o que eu posso fazer é isso. É o ato extremo É o da ato discriminação. extremo, Agora, exato. Matheus, uma coisa interessante, até pro, assim, quando a gente fala em vulnerabilidade, né? Como entrar na rede e não cair na rede, né? Sim, Nessas redes e tal. É, muitos pais acham que rede social é Instagram, é um TikTok, né? sim. Os pais também estão ali manuseando, eles não estão conseguindo enxergar, porque ele está achando que aquilo é rede social. Então ele fala, pô, no Instagram eu não consigo ver essas mensagens tão claras.
Aonde que esses adolescentes começam a permear? Que tipo de rede que os pais nem sim, sabem do que está falando, né? Você estava mencionando algumas aí com anonimatos, sim, e que não é necessariamente a Deep Web, né? sim, Então, sim. assim, como é que um pai e uma mãe, né, naquele filme, poderiam perceber que rede social hoje é uma coisa também ramificada e Sim. vai se colando a essas ramificações de extremismo de gênero? É completamente desenfreado mesmo, né? A gente fala que a regulamentação de mídias e redes sociais é extremamente necessária para esse tipo de coisa. Ela não vai acabar com o Uhum. fenômeno, não vai. Porque tem vários outros lugares que não são de rede social ou de mídias sociais que vão continuar com a presença dessas pessoas, né? Então não vai Lógico, acabar com o fenômeno, mas lógico. vai diminuir significativamente, né? A gente estava conversando anteriormente que agora teve o caso do dessa prisão que a Polícia Federal fez. Isso eu ia até te perguntar, da É, Lady Gaga, né? isso, da Lady Não Gaga. foi no Instagram que eles estavam Não, não monitorando, foi, né? exatamente. Onde que eles estavam Exatamente, monitorando eles isso? estavam monitorando no Discord, né? Discord, tá. Então, assim, a gente tem. Só que aí é que tá o negócio. Não é só nessas redes que são menos frequentadas pelos pais que essa galera tá. Eles Ah, também estão no também estão, Instagram, também também estão estão. no TikTok. Então, assim, TikTok, Instagram e o X, né? O falecido Twitter, são redes que têm um controle de moderação muito pequeno. Ah, Muito tá. pequeno. Né? Para você conseguir derrubar um vídeo no TikTok é um Deus nos acuda, no Instagram é a mesma coisa, no Hum, Twitter então nem se fala. uhum, Né? E ainda mais porque o Zuckerberg e o Elon Musk, né, uhum, acenaram fortemente para a extrema direita nesse momento, então eles agora que eles não vão tirar isso mesmo. Como a gente falou, esses grupos têm uma grande ligação com a extrema direita, né? uhum. O Elon Musk tá fazendo um aceno para essa galera já tem um tempo. E aí a gente tem um negócio que foi o que eu tava te falando anteriormente, né? Aqui fora do ar, que é muito fácil o algoritmo entender que você tem interesse em algo. Então é aquela coisa. Apareceu um vídeo Ah, do entendi. Daniel Alves jogando com o Ronaldinho, jogando com o Messi, no tempo áureo do Ronaldinho e do Messi no Barcelona. Você deu like naquilo porque você gosta de futebol, você gosta do, Ó, do Barcelona, gosta do Ronaldinho e do Messi, né? Você deu like naquilo. Para aquilo ali, o algoritmo entender que talvez você tenha interesse em um vídeo que esteja falando do Daniel Alves, é rapidinho. E uhum, aí aparece um vídeo para aquele jovem que não viu o Ronaldinho jogar, por exemplo, porque são jovens, né? Então a gente viu, mas eles não viram. Fala assim: caramba, nossa, o Ronaldinho jogava mesmo e tal, não sei o que. Deu like. uhum, Beleza. Para aquilo ali aparecer um vídeo falando sobre o caso do Daniel Alves, com uma visão deturpada uhum, de que, na verdade, a vítima dele, que acabou com a vida dele, estragou com a vida dele, e não o contrário, é rapidinho. E uhum. aí a primeira apareceu. Aí, E pô, começa a colar isso, essas aí, coisas vão aí foi o que a gente colando. falou, Tá. é muito fácil de assimilar. Então pô, isso faz sentido. Pô, cara, pô, a carreira do cara acabou, ele ainda tinha muita bola pra jogar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, pô, beleza, aí ele deu like naquilo Aí suas ali. frustrações começam a interagir com aquilo, tem um Exato. movimento ali, você já vai pactuando com com aquela linha como se fosse um tipo de música que Sim. você se curtiu mais ali para Isso. seguir aquele caminho, mas que vai enveredar em algum momento para promoção ou para a própria violência em si. Isso, é porque é a sugestão, né? A rede social hoje, até o Spotify funciona assim, né? Funciona com sugestão. Então, assim, ele te deu um conteúdo, ele vai te sugerir algo que tem alguma coisa Aí você vai parecida. caindo naquela E aí rede. você vai caindo naquela rede aos poucos. E aí, se você é um jovem que, como a gente falou, tá se sentindo desajustado, tá na adolescência, precisa se sentir pertencido a alguma coisa, alguém entra em contato com você, o dono de alguma dessas contas entra em contato com você, e aí já E isso desemboca é uma nisso. loucura, né? Porque você pode ter famílias com pais Sim, presentes ou pais ausentes, que naquele momento o pai tá os pais estão ausentes no sentido de entender essa linguagem muito sim, rápido, né? De é, tentar acompanhar essa linguagem e poder trocar uma ideia para aquilo tirar, não tirar da rede, mas para não cair na rede, né? Para ter é, essa consciência de que ele está num meio extremamente complicado sim, e que tem que ser um caminho
monitorado de uma certa forma, né? É, Né? é justamente isso, por isso que a gente fala tanto da regulamentação, porque na falta de um pai é aquela coisa, é dever do pai e da mãe, né, As escolas não estão preparadas as para isso, escolas não né? estão Os preparadas. professores, eu acho que a série mostra isso também, a Isso, adolescência, aham, né? Como é que os professores lidam com isso, né? Dentro que essa confusão toda vem para a sala de aula, sim, dentro de uma forma que já não é mais aqueles sim, grupinhos que a gente falava, etc, né? sim, E que tá aquela criançada toda, né? Aquela adolescência toda sim, tá muito alterada e com muita ansiedade, sim. né? Assim, muita energia desfocada. Sim, não, e os adolescentes veem, né? A gente vê na série que os adolescentes sabem o que tá acontecendo. A menina sabia que o garoto tinha, o Jamie tinha, né, interesse e ligação e via coisa de grupos masculinistas, né? Tanto que ela Isso, comentava assim é. nas fotos dele e tal. Então, assim, a gente tem essa questão, e aí a gente tem realmente as redes em anonimato. Então a gente tem o Discord, Uhum. né? Que foi aonde a Que aí Polícia vai Federal achou essa aprofundando também galera. muita coisa. Isso, que vai aprofundando muita coisa. E aí você tem. Por exemplo, o pessoal fala assim: a gente vai fazer isso aqui e vai transmitir ao vivo no Discord. Então, outro dia foi preso um grupo também que ia botar fogo no morador de rua e ia transmitir no Discord. Uhum. Entendeu? Então, assim, Entendi. é, a gente tem essa coisa do Discord, a gente já teve casos de violências sexuais sendo transmitidas no Discord, Uhum. entendeu? Que foram previamente planejadas, que foi tudo planejado para que aquilo pudesse acontecer, Uhum. né? Então é aquela coisa, você não precisa, como você falou, existe a Deep Web, mas você não precisa ir na Deep Web. Uhum. Isso é muito facilmente acessável, né? Então o Discord é um aplicativo de celular. Entendeu? Eu tenho o Discord pra falar com os meus amigos quando a gente vai jogar RPG online, entendeu? Então, Uhum. tipo assim, ele é usado às vezes até por empresas pra manter o pessoal ali no teletrabalho, né, no home office, pra manter todo mundo ali na sala do Discord pra ter certeza que tá todo mundo trabalhando. Trabalhando. Uhum. Entendeu? Então, assim, o Discord ele é uma ótima ferramenta para várias coisas, mas ele tá sendo usado para isso também. E aí a gente teve agora, eu não sei se já voltou, mas até pouco tempo atrás tinha caído, né, o 4chan, que é um fórum de anonimato no online, assim como o Reddit e alguns outros por aí, que a extrema-direita e os grupos masculinistas usavam muito para planejar ataques, para incentivar ataques, para planejar, para cooptar os jovens, né? E essas coisas todas. E aí isso mostra todas essas coisas. E aí uma que pouca gente gosta de discutir, mas é que são os jogos online. Então é aquela coisa, eu jogo pra caramba, jogo muito jogo online, entendeu? O problema não é o joguinho de tiro, não é o joguinho de tiro que tá trazendo essa violência, mas aí é que tá, as pessoas que o pessoal conhece no servidor do jogo. Uhum. Entendeu? Então, assim, não é o problema, não é o jogo. Seu filho jogar o joguinho de tiro e tal, não sei o quê, ou jogar GTA, jogar esses jogos muito odiados, né, por muita gente aí e tal, não são esses jogos que estão transformando o pessoal nessa galera, mas sim o pessoal que às vezes eles conhecem online. Uhum. Então você joga com uma pessoa desconhecida, pô, cara, eu jogo alguns jogos online às vezes que de vez em quando aparecem uns jovens assim, jovenzinho de 13 anos e tal, você vê pela voz, sabe? Tipo, e aí o garoto fala, pô, tô começando a jogar agora e tal, não sei o que, vamos ter calma. Bicho, o garoto erra, o negócio é uma violência absurda, uma agressividade absurda com o garoto e tal, não sei o quê. E aí o garoto, pô, fica perdido, e aí ele conhece aquela agressividade, aí ele sente a necessidade de revidar, entendeu? E acaba essas coisas, e aí existe essa cooptação através desse tipo de coisa também. Então são algumas formas que o pessoal usa de captação, de cooptação desses jovens, né, na verdade. E sempre jovens que estão procurando entender alguma coisa assim. Então, o que muito provavelmente a série não mostra, né? Mas o que muito provavelmente aconteceu com o Jamie foi que é, a gente vê que o Jamie, na série, ele tem pais presentes, Uhum. tem pais amorosos, né? Uma Uhum. família bem estruturada. Então, pai, pô, os pais trabalham pra caramba. E aí, aquela coisa foi aquilo que eu falei. É difícil de monitorar. Por isso que a gente fala da regulamentação. É difícil de monitorar por causa disso. A gente vive numa sociedade em que a galera tem jornada de trabalho 6 por um, 8 horas Exato. por dia. Isso. Entendeu? Então, assim, não tem Não tem tempo. como. Não tem tempo. E o pouco tempo que tem com a família, ele não vai usar pra ficar monitorando o que o filho tá fazendo no computador. Entendeu? Ele vai assistir um filme, ele vai descansar, Mas entendeu? é isso que eu ia perguntar, Matheus, porque ali, até como solução, né? É, Você tem a família e a escola muito ali
sendo os dois espaços, né, Sim, do filme, é o espaço natural da adolescência, né? sim, E tem a rua, lógico, mas foi mais importante. Hoje é até menos importante por causa das redes que você sim, acaba ficando mais lá, né? sim, Como preparar a política pública, a escola, um sim, professor que já está cansado também, que já sim, está com uma jornada violenta, que está passando e mostra isso no filme, sim. e os pais mais amorosos e tal. Mas eu acho que, me parece que tem que ser dado um passo além. Tem, tem. É tipo assim, não, isso eu entendo, né? Esse estresse, eu entendo essa dificuldade, Sim, mas a gente tem que criar condições dos pais, a família e os professores, a política pública, e um passo além de entender isso sim, e discutir isso na escola, sim, de trazer esse linguajar na escola, de fazer trabalho sobre isso, sim, para dar uma outra consciência, porque senão fica realmente uma vulnerabilidade estúpida sim. e uma criação de ambientes de risco de violência estratosféricos, né? Sim, não, completamente. E eu acho que é muito isso, porque foi aquilo que a gente vê até que, por exemplo, o Jamie tem amigos. Que é Uhum. uma coisa que o pessoal acha que fala assim: ah, não, o cara pra É. entrar num grupo desse, ele não tem amigo. Não, ele tem amigo. Ele tem amigos que, inclusive, foram investigados pela polícia também, né, na Uhum. série e tal. Então, assim, o que muito provavelmente aconteceu com o Jamie foi que ele gostava dessa garota. Ele foi para algum desses fóruns, foi para a internet perguntar para a internet o que que ele devia fazer e deve ter falado, ah, ela não me nota, ela não, pô, não me dá atenção, ela acha que eu sou um idiota, ela já falou isso na minha cara e tal, 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 tal. Jogou isso na internet e o que ele recebeu de volta foi E com o mesmo linguajar, com isso. linguajar legal e tal. É, e aí o que a gente mais fala é que é justamente isso, tá todo mundo cansado. Os professores estão sobrecarregados, os pais estão sobrecarregados, está todo mundo sobrecarregado. Então, assim, só que aí o que a gente mais percebe é o negócio do espaço de escuta. Uhum. As escolas, e isso pode ser uma política pública, as escolas tinham que ter mais psicopedagogos Uhum. para que oferecessem espaço de escuta para esses jovens. Porque é aquela coisa, Que o filme, que a série mostra também com a psicóloga lá, que é o isso. espaço de escuta, mas já é um pouco tarde demais no que já Ah, está consolidado exatamente. na cabeça. Mas ele se identifica, né, com Sim. aquela psicóloga. O sentimento que dá, na verdade, é exatamente isso que você falou. Uhum. O sentimento que dá é que era tarde demais. É o sentimento que ela parece ter. Que É, é tipo assim, putz, cheguei tarde demais. exato. Que se eu tivesse chegado um pouco Legal, antes, verdade. poderia ter sido diferente. Então, assim, a gente precisa de mais psicopedagogos nas escolas. Muito mais, muito mais. É, As famílias buscarem mais esse apoio, Isso, né, as, não as se famílias que tornaram têm vulneráveis. condição poderem fazer isso, né? Uhum. Buscarem esse apoio. Porque qual que é o negócio? A gente não tá falando aqui, por exemplo, de necessidade de tratamento de um transtorno psicológico. A gente não tá falando da necessidade de tratamento de TDAH, Uhum. de ansiedade, de depressão. Não é disso que a gente tá falando. Lógico Uhum. que isso também é uma parte. Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de espaço de escuta. A gente tá falando de espaço seguro de escuta. Então é aquela coisa. Você como pai, como mãe, não tem tempo por causa da estrutura que a gente vive, né, capitalista e tudo, porque você precisa trabalhar para botar comida na mesa, de conseguir sentar com o seu filho e falar, e aí, como é que você tá? E essa ideia até de uma metodologia do Promundo Programa J, É, né, que é na escola exatamente. tratar sobre esses espaços, né, colaborativos Sim. de escuta dentro de uma lógica muito mais socioeducativa do É, que algo psicológico, ou sim, né, psiquiátrico, ou sim. psicanalítico, né? Sim, Então, é exatamente isso. Então, assim, é aquela coisa, você não consegue atravessar. Seu filho fala com você de futebol, seu filho fala com você sobre os amigos, exato. ele pede dinheiro para ir ao Mas cinema, isso não ele é um conversa espaço do de saúde filme. social, né, É, necessário. O espaço de saúde social, ele passa por processos de autorreflexão e isso, reflexão, né, de consciência. exatamente, Muito legal. E exatamente. até tem uma frase que eu acho muito provocativa, né? Se os meninos não precisam ser fortes o tempo todo, porque isso a rede tão bem forte Sim. nisso, né? O que mais eles podem ser? O que que vem desse processo de escuta, assim? Então, Eu acho que é muito através disso assim mesmo, né? Porque eu mesmo fui um jovem que sentiu que precisava ser forte o tempo inteiro. Até por questões raciais, né mesmo, é né? Por verdade. questões de Que racismo, vai essas criando coisas até assim. camadas de É, mais pressão. isso,
Exatamente. Então, assim, eu mesmo senti que eu precisava ser forte o tempo todo por várias dessas questões, que eu precisava tomar porrada mesmo e tal. Uhum. E aguentar lidar com isso e tal. Então, assim, eu demorei muito tempo pra me permitir chorar, né? E esse tipo de coisa. Então, assim, a gente. E aí é justamente essa coisa. Se a gente não precisar ser forte o tempo inteiro, a gente pode ser. A gente pode. Porque aí eu acho que a questão é aceitar ser. A gente não aceita ser. A gente não aceita ser sensível, a gente não aceita ser chorão, a gente não aceita ser vulnerável, né? Uhum. A gente fala muito sobre a vulnerabilidade de homens negros na comunidade, justamente por causa disso, porque a gente vê que homens negros que são acostumados a lidar com racismo desde criança endurecem de uma forma a perder a ternura, Uhum. né? E perder essa parte da vulnerabilidade. Se vulnerabilizar enquanto um homem negro é uma coisa que a gente vem discutindo na comunidade há muito tempo, né? E nisso em todos os âmbitos, um homem negro trans, um homem negro gay, bissexual, né, e tal. E a gente fala muito sobre essa questão de se vulnerabilizar, porque quanto mais a gente tentou fazer isso em sociedade, mais porrada a gente tomou, né? Então, assim, a gente discute muito isso, mas é justamente isso. Eu acho que é a questão de se permitir ser amável, de se permitir ser uma pessoa compreensiva, uma pessoa amigável, uma pessoa aberta, né? Então, porque o forte no masculino, ele hoje é lido muito como fechado, né? O cara que se fecha completamente para qualquer tipo de emoção. Isso entra, por exemplo, o meme do frio e calculista, né? Do que os jovens estão usando muito por causa do Peaky Blinders e tal. E aquela coisa, tem que ser frio e calculista, frio e calculista, frio e calculista. Algumas das ideologias masculinistas falam justamente sobre isso, que para você alcançar o sucesso, você tem que abdicar das suas emoções, porque as suas emoções só vão te destruir. As suas emoções vão permitir que você se apaixone por uma mulher que não presta, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente vê isso acontecendo na série, a gente vê um garoto de 13 anos que aparenta ter uma inteligência emocional boa o bastante para enfrentar uma mulher adulta, que é a psicóloga, Uhum. né? Então, assim, a gente vê que parece que esse garoto passou até por um treinamento, Exato. assim, e alguns desses grupos têm treinamento, né? A Uhum. gente não pode se enganar achando que é um grupo qualquer porque eles conseguiram ser Que é só presos, por influência. né? Só por Uhum. influência. Não, são grupos muito bem organizados, e é isso que assusta a gente também, né? Então, assim, mas é isso. Eu queria voltar justamente nessa questão que a gente falou da presença dos psicopedagogos, porque é isso. Tudo às vezes. E é uma coisa que a gente faz muito, eu passei muito isso na adolescência, que é a gente dar de ombros para algumas reclamações dos adolescentes, porque a gente acha que é bobo, Uhum. né? E aí é aquela coisa, pô, tipo, ai, pô, a menina te deu um fora, pô, não é o fim do mundo e tal, não sei o quê. Não, 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 não. Eu sei que não é o fim do mundo. Até porque eu passei por esse fim do mundo, né? Na minha adolescência. Eu sei que não é o fim do mundo. Mas pra ele parece que é, Não, com certeza, né? para ele Então, é totalmente, né? então assim, o acolhimento, às vezes a gente não dá. Eu tenho essa visão. Há muitos anos já a gente não dá a seriedade que o adolescente quer que a gente dê. E quando a gente dá do jeito errado. Então é tipo assim: você não é o adultão? Você não é o adulto? Então vai pra escola sozinho. É. Compra suas próprias coisas. Começa a trabalhar. Você não quer ser adulto? É isso, quer ser adulto. Entendeu? Então a gente é muito comum a gente ver esse tipo de coisa. Até naquela série Todo Mundo Odeia o Chris, rolou isso, assim, né? Então, assim, a gente às vezes dá seriedade, às vezes ele quer ser tratado que nem gente. É isso. Ele quer ser tratado que nem gente no sentido de que as pessoas escutam Ser ele, humano, né? né? A Então assim, humanidade dele. Não é exato. escutado a humanidade dele. E E você acha que exatamente, você exatamente. ressignificou por ter esses espaços de escuta? Como é que foi o seu processo? Eu acho que eu ressignifiquei muito isso por causa dos meus amigos, principalmente, e por causa das minhas irmãs, né? Eu acho que os meus amigos sempre me deram um espaço de escuta muito grande, sabe? Tipo, É esse é, tipo de escuta, esse tipo humanizada de mesmo. escuta, exato, esse tipo de escuta, de me ouvir chorar, entendeu? De, sabe, essas Que coisas legal. assim, mas assim, também as minhas irmãs, eu sentia um distanciamento que hoje eu não sinto mais, mas eu sentia um distanciamento com os meus pais muito grande na minha adolescência, porque eu sou o filho caçula, com uma diferença de idade muito grande entre eu e as minhas irmãs, e que na época que eu era adolescente, entrando na vida adulta ali, entre os meus 15 e 16 anos,
meus pais já estavam até próximos de se aposentar do serviço público, por exemplo. Uhum. Então eles já eram muito mais velhos. E as minhas irmãs também já eram mais velhas, né? Já eram adultas, uma já tinha se formado, a outra já estava na faculdade já há algum tempo e tal. Então, assim, a gente tinha essa coisa, mas foi quando eu comecei a pensar que talvez eu deveria falar com elas. Entendeu? E isso me veio, e aí o fato de eu ter tido coragem de ir lá e falar com elas, elas me acolheram. Legal. Entendeu? Então, assim, demorou para algum certo de acolhimento acontecer na família como um todo, mas até hoje eu tenho um espaço de conversa com elas que eu chamo elas ali no privado, no WhatsApp para falar com elas, né? Porque elas não moram mais comigo, mas pessoalmente também, quando a gente sai, só eu e uma, só eu e outra, ou nós três, a gente conversa de coisas assim, pô, de relacionamentos amorosos, entendeu? Eu, adolescente, jamais imaginaria que a minha irmã mais velha ia se sentir confortável de conversar sobre os relacionamentos amorosos dela comigo e eu também não, entendeu? Então hoje, e a gente hoje tem uma conversa que vai e vem super tranquilo, mas isso se deveu muito ao fato de lá atrás elas terem me acolhido, né? Então, assim, no sentido até de, por exemplo, a minha irmã do meio, que é médica, é ela que falou, Matheus, tem que ir para um psicopedagogo. Então eu só fui pro psicopedagogo depois de um término de namoro ali na adolescência, porque ela insistiu aos meus pais que fizessem Uhum. isso. Eles fizeram isso, de fato me ajudou muito a sentir vontade de falar pra eles sobre certas coisas. Entendeu? Então, assim, isso foi muito importante assim, pra minha vida. O psicopedagogo, Dr. Álvaro, que Deus o tenha. Mas ele me ajudou muito nesse sentido. Então, por isso que eu vejo, assim, até como professor também, eu vejo que é isso, assim, cara, a gente não consegue, dado o número de alunos, de turmas que a gente tem que dar aula, a gente não consegue prestar atenção em tudo. Lógico que a gente vai prestar atenção numa coisa ou em outra, mas é até importante ter mais psicopedagogos na escola para que quando o professor vê esse tipo de coisa, fala assim, ó, chegar pra orientação e falar, ó, acho que vocês deveriam levar o fulano ou a fulana lá no psicopedagogo, porque ele tá apresentando um comportamento assim, assim, assado, só pra ter esse local de fala, sabe? Tipo, ter esse local de despejar esse tipo de coisa sem se sentir julgado, sem se sentir diminuído, sabe? Sem se sentir essa coisa de tipo, ai meu Deus, ela terminou comigo, é o fim do mundo, sem a pessoa do outro lado virar e falar, ah, mano, não é o fim do mundo não, você nem sabe o que que é amar, Porque fica se na não acha sua. esse espaço seguro aqui, vai achar esse espaço seguro ali. Exatamente. E aí é justamente essa coisa que a gente fala, a gente brinca sobre aquela coisa tipo, não, eu tiro o jovem da teta de Cristo e boto na teta da maldade, entendeu? É tipo assim, é basicamente isso, assim, é tipo, ele vai achar um lugar que ele vai ser escutado. Vai ser escutado. Ele vai achar um Hoje lugar. vai, né? Ele vai achar um lugar. Esse aqui é o negócio. A internet permite isso. Ele vai achar. E aí pode tanto ser um local extremamente positivo, mas o que a gente já conhece é que majoritariamente são locais extremamente tóxicos e ruins, né? Então, Uhum. assim, esse jovem ele vai achar um lugar que ele vai ter escutativa. Vai ter alguém que vai acolher ele. E aí o problema é justamente isso. É tanto na forma em que o Jamie tenta se aproveitar do momento de vulnerabilidade da garota pra querer ficar com ela, ao mesmo tempo, eles aproveitam esse momento também. Os grupos masculinistas aproveitam momentos que eles enxergam de vulnerabilidade para cooptar esses jovens, vender uma ideologia Uma muito performance, fácil né? de ser assimilada, Uhum. para eles começarem a performar a masculinidade daquela forma. E aí é aquela coisa, tipo assim, ninguém vai mexer com esse moleque. Uhum. Entendeu? Porque a postura dele mudou. Ele tá mais assertivo, ele tá mais confiante, ele tá mais agressivo, ele tá mais idiota, ele tá Saindo de um mais. lugar de vulnerabilidade para um lugar de risco total, né? Exatamente. E É. aí acontece tudo isso. E aí a gente tem esse grande problema, né, nas escolas e tal. Mas é isso. Eu acho que em termos de política pública, esse tipo de coisa, não vale a pena jogar o bagulho pra cima do professor. O Uhum. professor já tem coisa demais pra lidar. Então, assim, não tem como meter é culpa do pai, é culpa do professor, né? É mais Quando suporte é mesmo de mais profissionais suporte. qualificados. Exatamente, porque a gente pode. É culpa do pai, não sei o que, não sei o que. Tá. A gente vai ter famílias, né, de pais abusivos, né, que a criança sofre com esse tipo de coisa em casa e tal, não sei o que. Aí é uma outra situação. Mas nessa situação mesmo da série, que mostra justamente, como eu falei pra mim, é um dos melhores trunfos da série, é mostrar que uma família extremamente estruturada, com pais presentes, com pais amorosos, entendeu? Pô, era aniversário do pai.
né, no episódio, era aniversário do pai. O pai virou pra família e falou: o que que vocês querem fazer? Porque pra ele tava feliz de ter o black pudding, né, que é a linguiça de carne deles lá, de sangue, né, tipo a morcilha deles lá. Ele tava feliz só de ter o black pudding de café da manhã. Então ele virou pra família e falou: o que que vocês querem fazer? Aí a filha: vamos no cinema, eu quero assistir um filme. Sabe, tipo, ele é solícito nesse nível de tipo, não, vocês vão escolher o rolê que eu vou fazer no meu aniversário. Pra mim, esse café da manhã aqui já tá de bom tamanho, entendeu? Então, tipo assim, uma família que é desse jeito, o garoto tinha dois amigos inseparáveis dele, entendeu? Essa coisa toda assim. Então, tipo, ele tinha a atenção dos professores que falavam, pô, ele é um garoto brilhante, ele só tira nota boa, e papapá, e não sei o que, essas coisas todas. Ao ponto de que os próprios grupos masculinistas convencem ele de que, mano, você não vai ser nada mais do que isso, né? E dele mesmo falar pra psicóloga, não, eu sou isso aí, eu sou um merda. Entendeu? Não vou ser mais nada mais do que isso, não. Eu sou um merda. Quem vai ter alguma vida boa é minha irmã. Minha irmã que é inteligente e tal, não sei o que, não sei o que e tal, não sei o que até tem um respeito por ela, assim e tal. Mas é isso, né? Tipo assim, ele não se respeita, a galera convence ele disso assim também. E o jeito mais fácil de você gerar uma ação fatalista é você fazer com que o jovem entenda que ele não tem nada a perder. Ele Uhum. fala assim: eu não vou pra frente, eu não vou ser ninguém na vida, eu não tenho nada a perder. Então eu posso muito bem fazer essa merda e acabar logo com a minha vida, entendeu? Se eu for pego, né, e esse tipo de coisa, que tá tudo bem, eu não vou ser nada na vida mesmo, Uhum. né? Então, assim, essa escutativa que um psicopedagogo, uma psicopedagoga pode prover para um jovem é bom até nesse sentido, do jovem achar que, pô, só tiro nota baixa, eu sou um péssimo estudante, mas ele descobrir que ele é ótimo em outra coisa e falar, pô, é isso que eu vou fazer minha carreira. Muito Entendeu? legal. Então, assim, tem essa coisa assim, isso em termos de política pública, eu acho que o que a gente mais pode fazer é isso, exigir mais psicopedagogos na escola, ou pelo menos grupos que discutam esse tipo de coisa, né? Criar um ambiente até mesmo masculino, né? Em que eles se sintam à vontade de falar as coisas e de repreender as coisas também, né? Tipo, que o garoto, ele sinta que tá tudo bem, ele virar pro amigo dele e falar, mano, não é da hora você falar desse jeito da garota, entendeu? E não ser repreendido como, ah, você é um betinha, Isso. você é um beta, você não é nada, você, porra, você só faz isso porque você quer ser apreciado por elas, você tem que entender que o apreço delas não vale nada, isso só vai destruir sua vida, entendeu? Que é esse tipo de repercussão que surge, né? Então, assim, a gente tem grupos de homens que discutem isso entre adultos que têm sido bem eficientes. Do mesmo jeito que a gente também tem grupos de homens que são da extrema-direita, que são conservadores e que são Exato. masculinistas, né? Então a gente tem os dois lados acontecendo ao mesmo tempo, né? E de formas diferentes, entendeu? O primeiro grupo de homens que eu descobri é um grupo de homens negros, né? Que Uhum. acontece aqui em Brasília. Então, assim, tem uma galera querendo resolver seus problemas entre si, né? E tem sido eficiente até certo ponto, mas que envolve justamente essa coisa, a escutativa. Espaços de escutativa É, seguros para exato, para os seguros para você falar merda e ser repreendido de forma que você não se sinta necessariamente um merda. atacado, um merda, que você não se sinta necessariamente atacado, que você não se sinta julgado, mas que você sinta tipo assim, mano, todo mundo já pensou isso pelo menos uma vez na vida, tá ligado? Tá de boa, o importante é que você entenda que é errado, Muito bom. né? Matheus, Então, muito obrigado, cara. Foi um papo maravilhoso. pô, Eu eu aprendi agradeço. muito também aqui. Vou rever esse episódio, porque tem aí nomenclaturas, coisas, né? É, O entendimento não dá. Lógico que a gente nunca aceita, mas entender é bom. sim, Porque é pelo exato. entendimento, né? E é bom a gente passar isso, que as pessoas entendam o que está se passando, para a partir daí criar um outro entendimento do que pode ser feito, né? Então, Exatamente, sim. Matheus, muito obrigado por Eu estar que aqui no agradeço, nosso Miguel. podcast, né? Muito Então, obrigado pelo convite. esse foi o Promundo Pod, mais um episódio e até o próximo episódio do nosso programa. Até, gente. Obrigado.